igreja. A paz do Senhor a todos, amém? Jesus está aqui. Jesus hoje quer falar aos nossos corações. Eu e você fomos atraídos pela cruz, amém? Que os nossos corações possam estar abertos diante da palavra que o Senhor vai trazer hoje para nós. Eu gostaria, não precisa levantar agora, mas depois vocês vão se levantar para a gente ler a palavra de Deus. Nós estamos num tempo tão decisivo da humanidade, da nossa história aqui na Terra, por mais que a gente não acredite às vezes, que nós temos que seguir com Jesus acertando daqui para frente. E o acerto, muitas vezes, que Jesus quer nos trazer, vai incomodar um pouquinho a gente. Porque é onde que Jesus quer nos levar um pouco mais adiante. Eu quero falar hoje sobre um livro, para aqueles que gostam e apreciam a palavra de Deus, que é Números, que fala sobre um povo que perambulou sobre uma geração sem fé. Uma geração sem fé. Muitas vezes nós estamos vivendo hoje isso, nessa geração. Uma geração sem fé. O relato histórico de Números, ele demonstra, para mim e para vocês, a grande misericórdia e o perdão de Deus pelas nossas vidas. Ele fez lá atrás e hoje ele está fazendo de novo. Números vai falar a despeito de rebelião. Números vai falar a respeito de desobediência. E Números vai falar a respeito de murmuração. São 3 assuntos que não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com escolhas que nós fazemos na caminhada com Deus. Agora sim, eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Números, capítulo 16. Números, capítulo 16. Aleluia, Pai, por esta manhã. Números, capítulo 16. Nós vamos ler um pouco o texto, não vamos ficar 40 anos no deserto, amém? Vamos ficar um pouquinho de pé. Na hora que acabar o culto, nós vamos assistir televisão e comer macarronada, que faz parte do domingo. Mas vamos entrar aqui nesse texto, ver o que Deus tem para nós nessa manhã, amém? Corá, filho de Zar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã, Abirão, filhos de Eliabe, Ion, filhos de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membro do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão. Eles disseram: basta. A assembleia toda é santa. Cada um deles é santo. E o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra e depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã, o Senhor mostrará que lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo. O homem a quem ele escolher, você, Corá, e todos os seus seguidores. Igreja, repita comigo: seguidores. Aleluia. Deverão fazer o seguinte: peguem um incensário e amanhã coloquem neles fogo, incenso perante o Senhor. Que o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta, levitas. Moisés disse também a Corá: agora ouçam-me, levitas. Não é suficiente para vocês o que Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo, a comunidade. Ele trouxe vocês e todos seus irmãos, levitas, para junto dele.
E agora, vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor. O que você e todos os seus, mais uma vez, igreja, seguidores, aleluia, se ajuntaram. Quem é Arão para que se queixem contra ele? Então Moisés mandou chamar Datã, Abirão e os filhos de Eliabe. Mas eles disseram: não iremos. Não basta você nos ter tirado de uma terra onde há leite e mel com fartura para matar-nos no deserto? E ainda quer se fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou para uma terra onde há leite e mel com fartura, e nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Vocês pensam que pode cegar os olhos desses homens? Nós não iremos. Moisés indignou-se e disse ao Senhor: não aceite a oferta deles. Não tomei deles sem sequer um jumento, e nem prejudiquei a nenhum deles. Moisés disse a Corá: você e todos os seus, mais uma vez, igreja, seguidores, aleluia, por quem está falando, seguidores, terão que apresentar-se amanhã ao Senhor. Você, eles e Arão. Cada homem pegará o seu incensário e nele colocará incenso e apresentará diante do Senhor. Serão 250 incensários ao todo. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Assim, cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e colocou com Moisés e Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu todos eles, incitando-os contra Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e Arão: afastem-se dessa comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Moisés e Arão prostraram-se novamente com o rosto em terra e disseram: Deus que a todos dá a vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade, quando apenas um só homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste da tenda de Corá, de Datã e de Abirão. No versículo 31, para nós finalizarmos a leitura, diz assim a palavra de Deus: assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles tendeu-se. A terra se abriu, a sua boca os engoliu, juntamente com as famílias, com todos, mais uma vez, igreja, seguidores de Corá e com todos os seus bens. Descerão vivos à sepultura, com tudo que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao seu redor fugiram, gritando: a terra vai nos engolir também. Então veio o fogo da parte do Senhor, aleluia, e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Obrigada a Deus por essa palavra. Deus, nós sabemos que o Senhor tem algo para nós, Pai, como igreja. A Bíblia, Senhor, é um livro de história, porque o Senhor nos conta história. A Bíblia, Senhor, é um livro de instrução, porque é o Senhor que nos dá a instrução. A Bíblia, Senhor, é um livro de cumprimento da palavra, e nada passa sem se cumprir, porque o Senhor é o dono da palavra. Obrigada, Deus, por essa palavra. Obrigada pelo teu amor por cada um de nós. Obrigada porque o Senhor não está mais naquela cruz. Obrigada porque o Senhor enxerga tudo. Obrigada porque o Senhor senta em mesa que nós não sentamos. Obrigada pela separação que o Senhor nos traz, Pai. Nessa casa e nesse momento, para que nós possamos ser tocados pela tua palavra. Obrigada, Jesus. Seja comigo, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor cresça, e o Senhor cresça, Pai, e eu desapareça. Em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar, igreja. Amém. Eu preciso só um pouquinho mais de retorno, porque essa semana minha garganta me pegou. Então, na verdade, eu preciso escutar aqui o que eu estou falando. Amém? Obrigada. Em toda a história da Bíblia, quando a gente fala da glória do Senhor, que a glória do Senhor apareceu, nesta época,
A Bíblia vai falar que apareceu sobre a comunidade. E certamente, aquele povo que estava ali naquela comunidade, eles devem ter tido uma visão aterradora. Por que aterradora? Porque os israelitas lembravam daquilo que eles tinham passado lá para trás. Os israelitas lembravam das outras vezes que a glória de Deus também apareceu. E eles sabiam que a aparição da glória do Senhor nem sempre era um sinal divino. Todos eles sabiam. Lembra? Moisés sobe ao Monte Sinai para pegar os mandamentos. O que acontece com aquele povo que ficou embaixo? Moisés não vai voltar. Moisés não vai vir. Vamos fazer um bezerro de ouro. Vamos cultuar. Vamos levantar uma idolatria. Pecaram diante de Deus. O que Deus fala para Moisés? Eu vou fulminar todos eles. Moisés era um homem escolhido do Senhor. Igreja, essa história ela é tão fantástica na palavra de Deus, que ela nos dá um entendimento de que nós estamos aqui hoje, jamais podemos se levantar diante de uma autoridade que foi decretada por Deus. Não podemos. Moisés vai, bate o seu rosto no chão e mais uma vez, aquele povo não morre. Moisés fala para Deus, o Senhor trouxe aquele povo do Egito. O Senhor passou tanta coisa ali conosco, Pai. O Senhor vai matar esse povo, que é o teu povo, que é a tua herança, são os teus filhos. E Deus não faz nada com aquele povo. E aquele povo continua. Tem mais uma passagem também na Bíblia que fala sobre Miriam. Miriam e Arão, irmão de Moisés, se rebelaram mais uma vez contra Moisés. Mais uma vez. Como assim? Deus só fala com ele? Como assim? Deus fala com a gente também. O que acontece com Miriam? Quando a glória do Senhor aparece, Miriam é tomada de uma lepra. Mais uma vez, Moisés se curva, bate o rosto no chão. E mais uma vez, Miriam é sarada. Quando a gente vai um pouquinho mais além das glórias de Deus, Josué e Caleb, em Números também, capítulo 14, vai falar que aquele povo israelita queria apedrejar Josué e Caleb. E mais uma vez, o que acontece? Eles oram. E mais uma vez, Deus livra. Em toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia, Deus tem a justiça, Deus tem o peso, Deus tem a medida. Para tudo, igreja. Nós não precisamos se preocupar. No primeiro versículo, quando fala aqui, 250 israelitas, um pouquinho mais para baixo, no segundo, aqui fala que eles eram líderes. Aqui vai falar que eles eram bem conhecidos na comunidade. Então, eram pessoas que todo mundo acreditava ali. Vai falar também que eles eram membros do concílio. Vocês têm noção o que é ser membro do concílio naquela época? Eu acredito que é a mesma coisa que hoje. Não mudou nada. Nós só mudamos a roupagem. A nossa roupa de crente hoje é mais legal. Mas não mudou nada. Tudo que está na Bíblia, ela serve para ontem, para hoje e para sempre. Porque é a palavra de Deus. Nós não podemos mudar nada do que está na Bíblia. Ela é a instrução que eu e você precisa. Nós não precisamos escutar vozes contrárias. Aqui houve mortes de praticamente uma geração, porque foram escutar a rebelião de pessoas contrárias. Quando nós aprendermos que nós precisamos dobrar o nosso joelho no nosso quarto, fechar nossa porta, falar, Deus, o que o Senhor quer para mim? Pai, aquele lá, legal. Pai, eu quero te entregar em oração. Pai, aqueles que estão se achegando. Pai, ajuda esse povo. É assim que nós temos que ser e nos conduzir na palavra de Deus e na casa do Senhor. Sabe qual era a função dos membros do concílio? Primeiro, compartilhar com o espírito de Moisés. Olha que interessante. Moisés teve uma direção, Moisés foi chamado por Deus,
Moisés teve a unção do Senhor, só que Moisés tinha uma visão que veio do alto e veio do céu. Esse concílio aqui, eles tinham que compartilhar do Espírito ao qual Moisés estava. Nós hoje aqui como igreja, nós também temos que ser assim. Nós temos que compartilhar da visão do nosso presidente. Nós temos que compartilhar da visão daquilo que foi dado para o pastor Mauro. Nós temos que ter o mesmo, tudo aquilo que Deus falou na palavra de Deus lá para trás, temos que ser igual, igreja. Senão nós estamos se perdendo em algum lugar. Mas hoje é o dia da rota entrar no lugar certo. Amém? Outra coisa que eles precisavam fazer, que era a função deles, ajudar na liderança do povo. Quem que tem se levantado para ajudar na liderança do povo? Será que é só um? Só dois? Só três? Não. Todos nós somos chamados para os dias de hoje a ajudar na liderança do povo. E esse povo foi escolhido para isso, igreja. Olha que fantástico. Outra coisa também, eles tinham, naquela época, uma autoridade delegada. Sabe o que é autoridade delegada? Você vai fazer parte do grupo de louvor. Você que comanda o louvor. Você vai fazer parte do grupo de mulheres. Então é você que é levantado para fazer parte. Você vai fazer parte da escola bíblica dominical. Então você é levantado para estar na escola bíblica dominical. Todos nós, igreja aqui, essa história é para nós hoje. Nós somos levantados. Só que a palavra de Deus vai dizer que eles eram também subordinados a Moisés. É o que a gente não aceita hoje. Nós não aceitamos ser subordinados. Nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma, daquilo que nós entendemos que é o certo. E sabe o que tem acontecido, igreja? Nós não estamos pecando contra a casa do Senhor. Nós estamos pecando contra Deus. Porque em todos os momentos que há uma rebeldia, como houve aqui, sobre Corá, Datã e Abirã, e Deus entrou com a justiça dele. Porque quem faz a justiça é Deus. A gente só traz a palavra do Senhor, mas quem faz a justiça é Ele. Nós precisamos acertar a rota, igreja. Não dá mais tempo de errar. Nós estamos no tempo, sabe do quê? De abraçar. Nós estamos no tempo de tirar essas feridas que muitas vezes está em nós e que faz com que o nosso trabalho, aquilo que você tem para fazer na casa de Deus, não avance. Nós não estamos mais no tempo de retroceder para o reino. Nós estamos no tempo de ir para frente com o reino. Tudo aquilo que não agrada o reino de Deus, não é de Deus. Quando se trata de igreja, a gente fala que é quem? É o próprio demônio. Enfim, eles estavam ali para governar, para julgar, para aconselhar o líder. Eles estavam ali para aconselhar o líder. Eles não estavam ali para se levantar em rebelião. Não era isso que Deus tinha para aquele povo. Aquele povo pagou um alto preço. Aquele povo deu ouvidos para quem não era para dar. Aquele povo escutou palavras que não era para ter escutado. E aquele povo pagou um alto preço. Morreram 250 pessoas. Eu gosto de dizer que, como é bom quando a gente tem levitas, né, que realmente falam o que o Senhor quer trazer. Como é bom quando a gente faz falta da onde a gente sai. Nossa, aquela voz legal, bacana, lembrado. Como é bom, igreja. Eu tenho uma conhecida minha que hoje, ela é do Hangar, Carol. Nós estudamos juntas. Uma época que eu fiz faculdade, ela estava comigo. Uma voz brilhante. Todos os lugares querem que ela esteja para louvar. Nós, quando estamos na casa de Deus, nós temos que ser lembrados assim. Mas vou falar uma coisa para você. Tem gente que passa e deixa, sabe o quê? Semente de discórdia. Ninguém nem lembra. Foi, vai com Deus. Deus te abençoe onde você estiver. Semente de discórdia. Igreja, isso é tão sério, que eu estou falando aqui hoje, tão sério, que muitas vezes a nossa família pode herdar uma maldição, vocês não têm noção.
quando se gera uma semente de discórdia. A nossa família. Quantos filhos de pastores hoje estão fora do caminho do Senhor? Sabe por quê? Porque escutou pai e mãe incitar. Eu vou querer isso para mim? Não façam isso diante dos seus filhos. Não façam. Façam aquilo que agrade o coração, que é de Deus. Eu gostaria de colocar alguns versículos. Deuteronômio 31, 27. Porque nós estamos falando de números, e números já nos falou de rebelião, já nos falou de autoridades que não respeitamos. Em Deuteronômio 31, 27 diz: porque eu conheço a tua rebeldia, a tua cerviz, e que ainda vivo eu hoje convosco. Vos rebelais contra o Senhor. Toda a rebeldia que existe na nossa casa, aonde nós trabalhamos, na nossa vizinhança e na nossa igreja, toda a rebeldia, nós estamos sendo contra o Senhor. Não é contra mais ninguém. Não é porque você não gosta, às vezes, do meu cabelo, não é isso. Você está pecando diante do Senhor. Isaías 1, 2 diz assim: ouvam, ó céus, e atenta, ó terra, porque o Senhor fala, criei filhos e engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. Olha quantos versículos da Bíblia servem como instrução para mim e para a tua vida hoje aqui. Será que a gente precisa escutar vozes contrárias? Se a gente ler realmente a palavra de Deus, nós não vamos precisar escutar outras vozes. Nós não vamos precisar gerar nenhum tipo de rebelião, porque isso não faz parte de Deus. Quem fala muito, dá bom dia para cavalo, é um dizer, né? Números 20, versículo 10, somente a parte B. Ouve agora, rebeldes, porventura, de uma rocha tiramos água para vós. Aqui Moisés e Arão estava falando com os rebeldes, aquele povo que não queria ser obediente, aquele povo que não queria escutar. Moisés não entrou na terra prometida. Sabe por quê, igreja? Porque ele estava tão cansado daquela rebeldia. Ele estava tão cansado da história nunca mudar. Ele estava tão cansado daquele povo, que em vez de ele tocar na rocha, ele bate na rocha. Nós temos que começar a prestar atenção, igreja, em tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje. Não dá mais tempo de tantas coisas desencontradas, de tantas coisas mal faladas, de tão diz que me diz. Esse povo pagou um alto preço. Esse povo pagou um alto preço. Corá, ele era bisneto de Levi. Ele era a cabeça de uma tribo de Israel. Olha o que foi delegado para esta pessoa. Olha só. Os levitas, eles eram responsáveis pela adoração no templo. Olha que interessante. E levavam muito a sério, viu? Não tinha essas coisas de não vou de manhã porque eu vou dormir. Isso não existia nessa época. Os levitas levavam tudo a sério. Eles faziam ali a tarefa certinho. Mas a palavra de Deus vai dizer que quando Moisés atribuiu a função para a família de Arão, Corá e os seus seguidores se rebelaram. Eita, espírito da inveja, né? Que não sai do nosso meio. Não sai do nosso meio. Espírito de inveja não é um espírito que agrada a Deus, igreja. Não é. De novo, vai levantar? Quem vai? Ah, não, esse não. Igreja, Deus está falando nesse tempo. Deus está entregando palavras para que nós venhamos abrir a nossa mente e o nosso coração. Porque senão daqui a pouco nós vamos estar felizes porque Barrabás está solto.
Nós vamos estar felizes porque Barrabás está solto. Cuidado com o que sai da sua boca. Cuidado em querer ser sacerdote quando você foi chamado para ser levita. Cuidado. Não faça isso. Você não está pecando contra a igreja. Você está pecando contra o Senhor. Não dá mais tempo da gente pecar contra o Senhor. Nós temos que ser pessoas de atitude. Nos colocar naquilo que Deus quer nos colocar. Corá era levita da tribo de Levi. Datã e Abirão eram da tribo de Ruben. Eram os rubenitas. Olha a importância que eles tinham ali. E eles juntos. Porque o diabo, quando quer fazer alguma coisa, a igreja, não precisa de muito não, viu? Ele faz só assim, ó. E aí vem. Uau. Só que o povo que ora, o povo que ajoelha, o povo que pede as coisas ao Senhor, quando o Senhor responde, também é um povo forte. É o mais forte ainda. O demônio, igreja, ele só se levanta para cair. Só. E a queda é dura, não é fácil. E eles se levantam. Após essa revolta de Corá e Datã e Abirão, a glória do Senhor aparece mais uma vez sobre aquele lugar. Sabe o que acontece? Mais uma vez, Moisés, curva a sua cabeça, bate o seu rosto no chão, fala assim para Deus, Deus, perdoa esse povo. Só que dessa vez, o que o Senhor faz? O Senhor entra com a justiça que é dele. Assim que Moisés acabou de dizer tudo, o chão se abriu. Se essa palavra está na Bíblia, ela é verdadeira. Não é verdade? Se ela está aqui, é porque aconteceu. Mas se ela está aqui, é um lembrete que pode acontecer de novo. Talvez não o chão se abrir. Talvez de uma outra forma. Porque Deus tem a justiça dele. Nós não podemos se levantar com a nossa justiça própria. Não é assim que Deus trabalha. Não é assim. Mas existe algo na própria palavra de Deus. Eu não vou aprofundar muito, eu teria muita coisa para falar hoje sobre esse texto. Muita coisa. E a única coisa que eu pedi para o Espírito Santo hoje foi, não deixe eu tossir. Porque meu marido está aqui e ele sabe, eu tossi a noite inteira. Não conseguia falar uma palavra sem tossir. Por favor, Deus, tudo aquilo que o Senhor tiver que entregar, que o Senhor possa entregar nessa manhã.